Bom dia pessoal. Começamos aqui mais uma live aqui no Estudar na Espanha. Vamos começar, estamos já quase começando. Então o pessoal vai começar convidando aqui ao nosso colega do escritório de educação da Universidade de Espanha em Brasília, o Francisco. A gente sempre convida ele no primeiro momento, né? E aí a gente vai começar esse bate-papo incrível hoje, que vai ser com a Universidade de Vigo, uma universidade muito apreciada aqui no Brasil, porque aqui tem muito galego, descendente de galego, e aí é muito bom, porque eles até têm família por aí, né? E pode ser bom, né, para vocês ter todas essas informações sobre essa universidade que na verdade que é ótima e oferece muita coisa aqui para brasileiro, né? Então vamos falar com eles aí. Já convidei aqui ao Francisco, ele vai entrar agora aqui ao vivo com a gente e temos aí já o cara. Francisco, Agora, como que tá? Tudo bem? tudo bem, tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa tarde, não sei. Bom dia, eu não almocei, eu sempre almoço nesse horário espanhol que é o horário errado, né? Aqui no Brasil, porque pode ser às 3 da tarde, pode ser às 2h30, aí vai depender do trabalho, é como eu me organizo e tudo errado, não faço nada a ver aqui no Brasil. Mas eu já me acostumei ao horário daqui, então. No horário, você almoça que horário, Francisco? Mais ou menos meio-dia e meia, então. Então você está muito brasileiro. Para assistindo a live, hein? Muito brasileirado, você está muito brasileirado. Eu não, eu estou. Essa questão do almoço, eu não posso almoçar ao meio-dia, não consigo. Não estou tendo almoçar mais com esse horário espanhol das 2 da tarde, das 3. Então. A gente vai começar agora aqui a live, pessoal. Não saiam, por favor, continuem aqui assistindo, porque a gente vai chamar o pessoal da universidade. Francisco, quem é que vai estar aqui hoje com a gente? Vai estar a Ana Camanho, que é a oficial de ingresso da Universidade de Vigo, e também vai estar um aluno brasileiro, o Lucas Antônio Braga, que eu acredito que ele está fazendo na Espanha uma graduação, mas eu acho que ele vai contar todos os detalhes. Então, eu acho que a live de hoje é bem interessante, tanto para os brasileiros, que têm possibilidade de estudar na Universidade de Vigo, como para aqueles espanhóis que nascidos no Brasil, que moram no Brasil, que está tendo, nesse tempo agora, tem aberto 2 editais muito bons. Eu acho que eles vão falar, 2 editais de bolsas muito, muito interessantes, certo, que podem ser usados, vamos falar assim, para estudar a graduação mestrado na Universidade de Vigo. Então, fiquem atentos. Então, vamos falar com eles e fiquem ligados aqui, por favor, pessoal, porque vai ser muito interessante. Vamos falar desse programa de bolsas BM, vamos falar, certo, para fazer graduação, para fazer mestrado, é muito bom. Já convidei aqui a Ana. Ana, tudo bem? Como é que está? Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Alan. Obrigado aqui a gente por ter aqui vocês aqui na live de hoje e por aceitar o convite, né? Que acho muito importante a participação da Universidade de Vigo. Já tivemos no início a Universidade de Santiago de Compostela, mas estava faltando aqui a Universidade de Vigo, que é uma das universidades mais grandes aí na Galícia. Sim. Então já convidei aí o Lucas, vamos esperar ele encontrar. Temos um problema de retorno aí com um sinal de alguém. Acho que vai ser, não sei muito bem, vocês estão com um auricular, um fone de ouvido sem cabo? Tem cabo? Sim, eu consigo ouvir, mas não sei o que está passando no internet tão fraco. Alguém está assistindo a live no computador ao mesmo tempo que tem o celular? Tem que tirar o som do computador. Certo. Eu consigo ouvi-los, tá bom? Eu consigo falar também. Vocês conseguem Vamos ver se já acabou o retorno. Acabou? Não, tá, ainda temos um retorno aí de sinal. Vocês podem tirar o seu microfone? Pode tirar o microfone, por favor, Ana, por favor. Eu estou com o som. Não, é aqui na sala, você tem, abaixo da sua telinha, tem um ícone aí que é um microfone. Aí você pode desligar. É possível que melhor? Escutam bem? Vou ver. Temos retorno agora? Não temos. Não.
acho que foi aí alguma coisa que não deu certo. Vamos ver o Lucas. Lucas, pode falar, por favor? Vamos fazer essa avaliação do som. Lucas, você pode falar alguma coisa, por favor? Pode... Agora está melhor. Aí melhorou, Agora acho. você consegue me ouvir melhor. Sim. Agora estou ouvindo. Não tem Melhorou? retorno agora. Ótimo. Aí legal. Aí foi bom. Obrigado, pessoal. Desculpamos aí, pedimos desculpas aí aos assistentes por esse pequeno problema aí técnico no início, mas agora vai dar tudo certo, vai tudo direto. Lucas, você tem alguma rede aí, tem uma Wi-Fi, alguma rede que tem um sinal um pouco mais forte? Porque na verdade é que estamos aí com um sinal um pouco paradão de você da imagem. Então, um pouco... Se tiver, pode mudar de rede e a gente continua falando. Então, a gente vai começar, mesmo assim. Temos aqui hoje, pessoal, a gente já estava falando de tudo isso com vocês, né? Hoje temos que os nossos convidados são da universidade de uma universidade galega, é a Universidade de Vigo, que é uma universidade muito grande, que tem muita coisa para oferecer aqui ao pessoal de estudos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, doutorado. Tem muita bolsa também. Eles acho que vão falar um pouco de quais são os programas de bolsas que agora mesmo tem na abertura, são ótimos, né? E aí a gente, Francisco, o que está fazendo aí? Não, estou indicando aqui a localização na Espanha da Universidade da Galícia. Não? Fica bem perto de Portugal. Certo, está no noroeste, está no noroeste da Espanha. Tem um clima ótimo, né? Talvez um pouco fresquinho para muitos brasileiros, mas acho que é bom. Não sei, tem muita coisa aí que vocês podem fazer. E tem Portugal muito perto. Na verdade é que 30 minutos de carro, uma coisa assim, então é muito bom para o pessoal. E tem muito pessoal aqui no Brasil que tem tem família por aí na Galícia e tudo mais, e até podem tentar aplicar em alguns desses programas de bolsas que são ótimos, né? Tem, por exemplo, as bolsas Bremen e tudo mais. Mas vamos falar eles. Então, vamos apresentar aqui a Ana. Francisco, vou deixar para você essa apresentação, tá? A Ana Caamaño, ela é oficial de ingresso da Universidade de Vigo. Então, eu acho que ela pode fazer agora uma apresentação da Universidade de Vigo e depois falamos um pouquinho com o Lucas também, que ele vai contar a sua experiência. O Lucas é estudante brasileiro de letras espanhol e galego também, porque na Espanha temos, além do espanhol, temos mais línguas, e na Galícia tem o galego, né, que está aí, que para mim fica no meio do espanhol e do galego, mas os amigos linguistas também não gostam disso. Então, bom, vou deixar a Ana... Que é melhor não mexer nisso, porque senão vamos ter aqui muito problema com o pessoal que está ouvindo, terá aqui muito filólogo, muito pessoal que fala muito, sabe muito de línguas e tudo mais, e no final acabamos aqui com um problema diplomático, pues. Então, vamos começar. Ana, bem-vinda, Lucas, bem-vindos, e Ana, tem aí o seu tempo para falar um pouco da universidade, oferta académica e tudo mais. Por supuesto, muito obrigada. Bueno, eu vou falar em portuñol, espero que me percebam todas as pessoas que estão a escoitar, e eu vou dar como uma ideia geral do que é a nossa instituição, a Universidade de Vigo, e como a Ben estava a mostrar, nós estamos no noroeste da Espanha, portanto, norte de Portugal, ficamos a hora e quarto e meia máximo do Porto, a 2 horas de Coimbra, para muitas pessoas que têm esse contacto no Brasil, ou melhor com Portugal, e simplesmente pois, explicar que somos uma universidade pública do sistema universitário público da Galiza, portanto os preços são, em muitos casos, são competitivos. É importante destacar que em todas as informações que percebem que podem encontrar nas nossas webs, para o que é alumnado do Brasil, neste caso, o alumnado que não vem do que é o espaço europeu, sempre se incrementa num 25% que é o preço da matrícula, ok? Isso sempre me gusta também destacar. Mas, para dar essa ideia geral do que é a Universidade de Vigo, dizer que temos pouco mais de 30 anos de vida, somos uma universidade muito jovem, muito dinâmica, uma docência muito personalizada, com muitos recursos para uma carreira de investigação, e o clima, como bem dizíades, é fresquinho para o que é a gente do Brasil,
e mais co cambio climático podemos decir que está a mudar esta situación. Mas temos 3 campus, ok? Temos en 3 localidades diferentes do sul da Galiza. O máis grande, que é onde Lucas está a estudar, que é Vigo, é unha cidade de máis de 300.000 habitantes, está na costa, ten unha industria importante relacionada co que é o automóvil, coa industria pesqueira, mas temos tamén outro campus en Ourense, que é unha localidade que fica como a 1 hora de Vigo, cara ao interior, e é unha cidade de en torno a uns 100.000 habitantes, e un terceiro campus, que é o campus de Pontevedra, que fica como a uns 15 minutos de Vigo, e é un campus máis pequeniño, son 80.000 habitantes. Por tanto, temos a oferta académica en 3 lugares diferentes, próximos, perto un do outro, mais importante tamén destacalo. Okay? Que quer dizer con número de habitantes? Que somos lugares moito tranquilos, a seguranza é importante tamén para a xente que ven de fora a estudar cá, que se sinta segura, por tanto, é algo que nós podemos ofrecer, non son que son os prezos competitivos, porque podemos falar tamén do que é un aluguer dun cuarto, nun apartamento compartido, así, en torno, bueno, quizáis Lucas poda concretar, pero a información que eu teño en torno a uns 200-250 euros mensuais. Entón, bueno, pois é unha información útil para toda aquela xente que queira chegar a estudar cá. Nós ofrecemos os titulações de grau, que se chama, que son 4 anos de estudo, e en total ofrecemos 63 titulações diferentes nos ámbitos do que titulações de grau, ok? Temos tamén 60 de mestrado e 40 programas de doutoramento nestes 3 campus que vos estaba a comentar. No que os ámbitos de coñecemento que cos que temos relación ou que ofrecemos son as artes e humanidades, como é o caso de Lucas, que está a estudar filoloxía, por tanto está neste ámbito. Está tamén, pódense estudar carreiras que teñen que ver coas ciencias sociais e xurídicas, como pode ser o dereito, a xestão de empresas, as relações laborais, educação, etc., turismo, geografía e historia. E tamén temos no ámbito das ciencias ambientais tan necesarias hoxe en día para o planeta, ciencia e tecnoloxía dos alimentos, química, bioloxía, ciencias do mar, algo que tamén que é posible estudar cá en Vigo, debido á súa situación, que ten moitos recursos dirixidos ao que é a investigación tamén. E depois temos tamén as ciencias da saúde e as enxeñarías. As enxeñarías teñen moita presenza, especialmente no campus de Vigo, porque está a Escola de Enxeñería Industrial, está a Escola de Enxeñería de Minas e da Enerxía, está a Escola da Enxeñería de Telecomunicación, mais tamén está a Escola de Enxeñería Forestal no campus de Pontevedra e a Escola de Aeronáutica. É posible estudar Enxeñería Aeroespacial, Enxeñería Agraria, Informática e Inteligencia Artificial no campus de Ourense. Este é, así, un pouco, a grosso modo, o que ten que ver coas titulações de grau. Se ven nos mestrados e nos doutoramentos xa sería pois un segundo e, obviamente, un terceiro paso. Non me quero estender demasiado, non me quero quitar o tempo a Lucas, mas sí que é importante falar dos prazos. Cá o curso comeza no mes de setembro e finaliza no mes de xuño, mas é importante facer unha preinscrição previa. No caso dos graus, comeza no mes de xuño, no caso dos mestrados é xullo o mes importante, e os doutoramentos pois xa serían en setembro ou outubro. Por tanto, estamos nun momento importante de cara a facer todos estes trámites. O acceso tamén, bueno, posiblemente falaremos, ou todas as preguntas que non, se non se facilita algo que quede hoxe que non se poda aclarar,
por suposto, invito a todas as persoas que nos están a escoitar ou a ver que envíen as súas solicitudes a través do formulario. Intentaremos, pois, dar resposta a todas, ok? A maior brevedade posible. Entón, bueno, pois, no acceso a grados, é importante comentar que é recomendável solicitar unha homologação. Ana, desculpe un minutinho, porque é que temos aí alguma case do pessoal que está falando que está um pouco fraco o som. Você poderia falar um pouquinho mais forte, por favor? Sim, a escoita, sim. Eu sei, estou ouvindo bem, mas tem pessoal aí falando aí nos comentários que talvez está um pouco fraco o som. Mas eu estou ouvindo bem. Ok. Bueno, sí, eu tento elevar un pouquiño o tono da... Ok. Bueno, estaba a falar do acceso, do que é o trámite previo á chegada a España, ok? Então, é recomendável, preciso solicitar esa homologação dos estudos previos lá no Brasil. É possível facer este trámite, depois, a través da embaixada, mas tamén a UNED, que eu googlei, a UNED ten sede en São Paulo. Entón, mas a través da UNED é possível tamén facer unhas probas de acceso, de ingreso á universidade que contribúen a subir esa nota. Okay? Entón, sería recomendável facelo de maneira previa e unha vez teñen esa solicitude, poden enviar a súa documentación á universidade para comezar cos trámites. Okay? Eso sempre é importante comentalo. No caso das bolsas, tamén sempre dicemos que as bolsas, unha vez residen cá en España, é posible solicitalas, mas teñen que acreditar residencia, xa pois un empadroamento ou así. Entón, primeiro teñen que chegar cá e despois é cando poden solicitar as becas do Ministerio de Educación ou alguma outra que pode publicar a Universidade de Vigo. E no caso dos mestrados, para as titulações de mestrado, há unhas bolsas moito interesantes que son as BEME, que estaban a mencionar, que son unhas bolsas a través da Xunta de Galicia, especialmente, exclusivamente dirixidas a persoas que estean na situación de cursar un mestrado. Há un listaxe de mestrados publicados na web. Se googlean BEME, Xunta de Galicia, a información está moito clara, mas os requisitos son ser menores de 40 anos, ter nacionalidade española e residir fora da España. Eses son os 3 requisitos, mas se cumplen esos requisitos van obter, digamos, un retorno moito propicio, moito positivo en cuanto a retribución económica e a posibilidade de vir cá estudar un ano inteiro do mestrado. Os mestrados non son obligatorios, sino que forman parte xa dun segundo paso do que é a especialización académica. Cando é que vexan a nosa información van ver que algúns son de 60 créditos. 60 equivale a un ano, a un curso de estudos, 90 a un ano e medio, e hai algún caso de 120 que son 2 anos. No caso das BEME son por un ano. Okay? E os programas de doutoramento funcionan dunha maneira un pouco diferente, porque sí que teñen uns prazos, xa hai que acreditar de maneira previa 300 créditos de estudo, dos cuales 60 deben ser de mestrado. No caso dos programas de doutoramento, sempre se recomenda facer unha visión na nosa web, e aquel que poida ser de interés contactar sempre coa persoa que coordina ese título, ese programa, e poder entrar digamos, en detalle para todo o que a xestão. Obrigado, Ana. Acho que foi muito esclarecedor, né? Ouvir você. E aí a gente acho que vai fazer alguma perguntinha, porque saíram por aqui e acho interessante tentar resolver agora. Mas depois vamos ter muitas mais perguntas que o pessoal foi deixando aí no nosso Instagram e que foram chegando aí.
Então, eu vi uma pergunta por aí no início, bem no início, nos comentários, que alguém falava alguma coisa, achei bacana a pergunta dela, mas agora não me lembro. Estou buscando aqui nos comentários, mas na verdade é que é complicado, porque tem aqui um monte de coisa que aparece aqui. Eu vou ver aqui se eu consigo. Estou vendo aqui. Tem, não está aqui, não. Foi mais acima. Então, não estou encontrando. Francisco, por enquanto, Sim. você tem alguma? Bom, eu peguei aqui 4. Então, eu acho que, por exemplo, uma que pode ser interessante é de Fabi Lujan, que fala que foi admitida na Universidade do Vigo, no campus de Ourense, no mestrado de nutrição. Essa mesma. Gostaria de saber se ele já tem que pagar as taxas ou tem que pagar as taxas quando chega lá. Eu acredito que ele está um pouco perdido do procedimento de ingresso na universidade. E também a pergunta se é preciso já solicitar o visto ou como se solicita o visto. Então, se pode falar, Ana, um pouquinho do processo de ingresso. Entendo que já tem, digamos, a confirmação da parte académica, mas a parte administrativa, se é que tem alguma dúvida, pode contactar através do correio electrónico posgrao@uvigo.es e aí que podem confirmar, digamos, todo o que é a parte administrativa, com a matrícula, etc, etc. E as taxas cá são um pago anual, mas é possível fazer em 2 pagos, ok? Vocês podem parcelar em 2 semestres diferentes, 2 quatrimestres, uma coisa assim. Podem fazer em 2 parcelas, sim. Sim. São ao princípio, que é 30, tanto por cento, e depois há segundo pago. Mas ou todo junto ou em 2 possibilidades, em 2 parcelas. Eu quero adicionar, porque ele estava também perguntando pelo visto, para ter todas as informações do visto, tem que ir na página do consulado que corresponda ao estado deles. Mas um documento que vai precisar é a carta de aceite da universidade. Sim. Sem carta de aceite da universidade, claro, não pode começar a tramitação do visto. Mas isso, por favor, para o visto, conferam a página do consulado correspondente. Se é São Paulo, se é Brasília, se é Porto Alegre, Salvador de Bahia ou Rio de Janeiro. E também quero falar uma coisinha também, que aqueles brasileiros que não têm cidadania da União Europeia e não têm cidadania espanhola, se eles viajam com visto de estudante, eles não são considerados residentes na Espanha. O brasileiro que vai lá na Espanha para trabalhar, que é filho de brasileiro que mora lá na Espanha, ele tem a condição de residente. Então é diferente. O jeito como você ingressa na Espanha, que dá direito ou não dá direito às bolsas. Então, as bolsas do Ministério da Educação, estamos falando. As bolsas do Ministério, estava falando, isso, desculpa. Das bolsas do Ministério. Um pouco, porque tem outras bolsas que sim podem. Não, porque tem bolsas próprias da Universidade de Vigo que todos os alunos da Universidade de Vigo podem fazer a solicitação. Estou falando das bolsas do Ministério de Educação. Então, só queria aclarar isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer mais uma perguntinha para a Ana. Não sei se a Ana queria acrescentar alguma coisa do que falou o Francisco. Não, bueno, estava das bolsas. Anualmente, todos os anos, se publican diferentes convocatorias e todo o alumnado estrangeiro, o sea, é preciso fazer uma solicitude. Em muitos casos, sí que están vinculados, na maioria dos casos, o que é ter a residencia cá, simplemente essa aclaração. Certo. É que é diferente, porque o pessoal às vezes está um pouco confundido com essa questão de bolsas do Ministério da Educação. Tem direito o pessoal que tem nacionalidade, que tem cidadania espanhola, dupla cidadania. Pessoal que tem dupla cidadania da União Europeia também pode, só a parte de matrícula, se são residentes aqui no Brasil. E pessoal que não tem nacionalidade, que só tem nacionalidade brasileira, pode sempre que seja residente na Espanha. A condição de residente para questões de trabalho e tudo mais. O visto de estudos não dá direito a ter residência. Você tem uma autorização de residência que é diferente. Então, não vai conseguir aplicar nesse programa de bolsas do Ministério da Educação. Só vai ter outros programas de bolsa, mas não esse. Tá?
Então é diferente. Então, eu vou esclarecer uma coisa também, que eu gostaria de perguntar, que você falou que o preço da anuidade nas universidades galegas, ou na Universidade de Vigo, no caso, é um 25% mais alto para os brasileiros, para quem não é da União Europeia. Isso. Mas vamos falar um pouco da taxa, porque a taxa nas universidades galegas é uma brincadeira, é muito barata. Sí. Fala um pouco, por favor. Bueno, pues varían en torno de 591 euros anual, curso completo, até 835,80. Eso é um preço, digamos, anual, que son máis... Essa taxa pública para espanhóis. Taxa pública, sim, para espanhóis, e são preços públicos das universidades galegas. Somos preços... Então, pessoal, vamos fazer assim rapidinho a continha. Vocês vão pagar um 25% a mais do que os espanhóis, mas um 25% a mais de 600 euros é uma coisa assim como 150 euros, se não errei. Então, vai pagar 750 euros para estudar um ano inteiro na Universidade de Vigo. Na verdade, que quase estudar de graça, né? Então, pessoal, aproveitem. Aproveitem. A anuidade nas universidades galegas, na Universidade de Vigo, é muito barata, pessoal. Francisco, mais alguma coisa ou vamos deixar falar um pouco ao Lucas? 5.000, eu queria deixar falar que são no máximo 5.000 reais ao ano. Se você faz a divisão no mês, é como 500 reais no mês. Então, 500 é bem barato. Reais. E agora deixa... Sim. Ana, por favor. Não, simplesmente queria dizer que nesse preço, toda pessoa que chega, que forma parte da comunidade universitária, não oferecemos só o que é a oferta acadêmica, todo o que é a docência. Isso sou eu? Esse ruído? Não? Não tenho ideia, mas voltamos a ter um barulho aí, não sei muito bem quem é que está com um som errado. Talvez o Lucas, não sei muito bem. Podes ligar o fone, Lucas, o microfone? Agora não. Agora parece que é melhor. Agora não estamos subindo, mas esse barulho é alguma coisa do Lucas, eu acho. Não. Tá. Você ligou outra vez o microfone, Lucas? Sim, com o microfone. Está com o microfone ligado? Não sei muito bem o que está. está. O microfone ficaria melhor. Vocês acham melhor sem o microfone? Talvez sim. Talvez sim. Sim. Tirei esse fone do ouvido porque alguma coisa não está dando certo. Então, Ana, desculpa aí. Nada, só comentar da vida universitária que não falei antes, do que são, nós tratamos de criar uma comunidade e oferecer que a gente que estuda con nós que se sinta o mellor posible, non só da oferta académica ou da docencia, sino que pois xente que está interesada no esporto ou actividades culturais, asociacionismo do que é do estudantado, por suposto van ter opções de todas este tipo de actividades, de cara a que se sintan mellor e tratar de acollerlos da mellor maneira posible e que coñezan a nosa cultura tamén, que eso é importante. Para os últimos anos dos graus, no terceiro, en cuarto ano, existe tamén unha área de emprego que axuda digamos, ao noso estudantado pois a elaborar os seus currículums e axuda a orientación laboral para a inserción no mercado laboral a posteriori. Simplemente comentalo que tamén son coisas moi importantes. Certo. Essa questão de integração do estudante quando chegar, tudo que é oferta extra acadêmica, né, fora da vida acadêmica de esporte, residência universitária, instalações desportivas, tudo demais, também acho muito importante. E na Universidade de Vigo, todas as universidades mais novas, eles têm umas instalações que são exemplares, né, são muito boas. Então, vamos falar um pouco com o Lucas, porque ele é aqui o estudante que vai dar um pouco qual é a sua visão de como que é a universidade, se ele está curtindo bem, se está aprendendo muito, qualidade de estudo, como é que é a vida em Vigo, se está custando muito pagar o apartamento, o aluguel e tudo mais, como é que é o pessoal aí na Galícia, se foi bem recebido, né? Se já tem muitos amigos e amigas, né? E tudo mais. Lucas, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Vamos ver você, o que está fazendo, como que
como é que foi o seu ingresso na universidade, a sua admissão, tudo demais, e como é que é a vida em Vigo para você. Lucas, tem aí seu tempo, por favor. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde em Vigo, né? Bom dia ou boa tarde já no Brasil. Ou melhor, serão as 10 horas no Brasil agora, não? São meio-dia e meia. Pois, são 10 horas no Brasil, né? Eu, assim, falando sobre a minha experiência, como eu me senti aqui na Universidade de Vigo, eu gostei bastante, assim, logo de início eu achei uma universidade interessante, tem um campus muito grande, muito bonito, interessante de se conhecer. E bem, eu ao chegar na universidade tive um contato direto, imediato com os alunos, pude conhecer ao grupo que fazia faculdade comigo, né? Eu escolhi o curso de letras, de filologia, então eu tenho aula normalmente com alunos de filologia, às vezes também com alunos de tradução, e é com essas pessoas que eu tenho contato até hoje, né? E, bem, o dia que eu cheguei na faculdade, fiz um passeio com os alunos ali, me chamaram que fizesse um passeio com eles pela faculdade, conheci a minha área, né, a área do meu campus, porque eu estou no campo de Vigo, e o campo de Vigo é enorme, são várias faculdades ali. Eu estou na faculdade de letras e de tradução, mas existem outras faculdades. Ali, logo abaixo da faculdade de tradução, também está o campo deportivo de Vigo, né, da universidade. Está o centro comercial mais acima, que é onde trabalha a Ana. E, bem, e tem outras coisas, tem outras faculdades por ali também. E é um lugar bastante agradável, ameno, para passear, para passar um dia de sol. Há dias de sol na Galiza, não são tão abundantes como no Brasil, mas há dias de sol. E você pode, sei lá, fazer um piquenique, você pode passear, ver alguns lagos que há por ali. E bem, e só para responder de uma vez algumas perguntas que eu li aqui no chat, eu estou tentando acompanhar o chat ao mesmo tempo que os ouço. Aí no chat perguntavam que língua dão as aulas, né? As classes. E as classes costumam ser dadas quase todas bem, muitas em espanhol, mas também muitas em galego. Então, isso é um contributo para a gente, para os brasileiros, que a gente consegue ouvir e entender muito bem o galego. E o espanhol, eu imagino que não seja tão custoso para os brasileiros entenderem o espanhol, mas ao menos o galego você vai conseguir entender e, se quiser, você vai conseguir falar também muito rápido, vai aprender a falar muito rápido. E uma coisa também, se você olhar o processo de inscrição na Universidade de Vigo, o nível de proficiência que eles pedem nos idiomas, pode existir isso para estrangeiro, mas para quem é brasileiro não existe isso, porque está ali, você pode ter, se você falar o português, você já tem uma das 3 línguas indispensáveis para entrar na Universidade de Vigo, né? A Universidade de Vigo é bilíngue, mas também o português como que se inclui dentro do galego, né, digamos assim. Então, muitos professores me deram essa opção de escrever os trabalhos em português, de falar-lhes e responder-lhes em português. Eu aproveitei isso no início, quando eu não sabia falar tão bem o galego e o espanhol. Ainda estou aprendendo a falar esses 2 idiomas que não são tão fáceis assim, mas a gente aprende. Ótimo. E aí, você desculpa aí, Lucas, acho que estava aí. Você para aplicar na universidade, conseguir a sua vaga no curso de letras letras espanhol-galego, você, o que fez? Foi difícil? Teve de fazer vestibular? Não teve? Só com um ensino médio revalidado? Como é que foi? Você pergunta quanto à Universidade de Vigo, né? Quanto a estudar na Espanha. A sua admissão, sim? Como é que foi a papelada? O que teve de fazer para conseguir a admissão na universidade? Acesso e admissão, na verdade. Sim. Os espanhóis, os galegos aqui, normalmente fazem uma espécie de vestibular, né? O vestibular brasileiro, aqui chamam de né? Seletividade, avaliação única.
Conectividade. Sim. No Brasil a gente faz o vestibular, é diferente. Mas eu de certa forma, tinha me preparado para o vestibular espanhol. Mas ao final eu não consegui fazer a minha espanhol. Então, embora eu estivesse um pouquinho preparado para fazer o vestibular, para quem sabe ganhar uma nota interessante para entrar no curso, fui entrando com a minha nota mesmo, a minha nota de bacharelato, né? O bacharelato aqui na Espanha é o nosso ensino médio no Brasil. Então, eu entrei na Universidade de Vigo apenas com a nota de bacharelato. Eu não fiz o vestibular. E fui admitido no curso de filologia. A nota era suficiente para isso. Certo. Obrigado. Ou seja, mais alguma coisa que a você minha pode... homologação de estudos, a homologação Você fez a revalidação do ensino médio, né? Aqui, você tem ensino médio brasileiro e fez a homologação, né? Então, você conseguiu uma vaga no curso de letras espanhol sem vestibular, só com a revalidação do ensino médio. É que a gente sempre fala um pouco disso, que tem universidades na Espanha que vai depender do curso, mas você não precisa do Enem, não precisa fazer vestibular. Tem muitos cursos que você pode acessar só com a revalidação do ensino médio, pessoal. Então, é super simples para alguns cursos. Depois o pessoal começa a perguntar, eu quero fazer medicina, vou conseguir? Não, não vai conseguir. Medicina sempre vai precisar de vestibular porque é um curso muito concorrido e não é questão de nacionalidade. A universidade não faz distinção com a nacionalidade. Você pode conseguir uma vaga, seja espanhol, seja brasileiro, seja de Zimbábue, tanto faz. Mas só é processo, não sei como falar, competitivo, né? Que você vai precisar ter a nota que na Espanha falamos nota de corte. Se você tem essa nota de corte, fazendo a revalidação do ensino médio, você muitas vezes vai conseguir uma vaga sem fazer vestibular. Mas se a nota de corte for muito alta, vai precisar fazer vestibular. Às vezes um vestibular meio complicado porque são muitas provas. Vai depender do curso. Desculpa aí, Lucas. Pode falar um pouco da vida em Vigo, de como é que foi alugar um apartamento, como é que é a vida em Vigo, como que você se está sentindo? Já tem muitos amigos? É seu primeiro ano aí em Vigo? Já levou mais tempo? Quanto que custa, por exemplo, uma PF, um prato feito? Tem comedor na universidade? Como é que é tudo isso, por favor? Olha, eu não moro exatamente em Vigo. Existem muitos alunos moram em Vigo, muitos brasileiros também moram em Vigo, tá? Existe um grupo de brasileiros em Vigo, etc. Mas eu não moro em Vigo, eu moro numa cidade próxima, que é a cidade do Porrinho. Né? Porrinho? Tá alguns eu tenho quilômetros. uma colega minha antiga do trabalho de Porrinho. Talvez ela até está ouvindo por aqui. Desculpa aí. Desculpa, Lucas. Pois, assim, na universidade, o que chamam de comedor, né, a nossa cantina, na universidade, os preços são muito melhores que na rua, porque ali na universidade eles cobram um pouco mais barato para que os alunos, né, não sejam explorados pelo mercado, enfim. Mas, então você consegue pagar ali um almoço por 5 euros, 6 euros no máximo e come bastante bem. E além disso, se você quiser, você pode comer em outras cantinas, se você tiver vontade. Então você pode, ao invés de almoçar na filologia, você pode almoçar pode almoçar no centro comercial do nosso campus, ou você pode almoçar em outra faculdade, se você quiser. E sai mais ou menos 5 e 6 euros mais refrigerante que vem junto. E em Vigo, os preços são também por aí, né? Uns 12 euros, costuma ser um pouco mais, o dobro, enfim, uns 12 euros é o preço do almoço em Vigo. E há uma bolsa também, há uma bolsa de comedor, né? Bolsa de comedor, uma beca de comedor, que é para que você possa poupar o seu dinheiro na cantina, na Universidade de Vigo. Você pode solicitar uma bolsa de comedor. E a questão de moradia, como foi? Os pisos aqui, eu sei que existem muitos como se diz, muitos apartamentos, apartamentos, pisos compartidos, né? Que você pode compartilhar com algum aluno, com algum amigo ou com qualquer pessoa, inclusive fora da universidade,
que esteja na cidade, né, fazendo alguma coisa com você, fazendo alguma coisa e comparta o piso. E sai por aí, uns 200 euros. Eu explorei essa opção, mas ao final eu acabei ficando com a minha mãe. A minha mãe mora aqui também em Porrinho, então eu vivo com ela, que ficou mais fácil para mim. Eu tenho alguns amigos também que vivem no campus. Existe uma residência, né, de estudantes no campus da Universidade de Vigo. Eu não sei quantos estrangeiros vivem ali, se os alunos de Erasmus também vão para ali. Mas eu sei que há alguns amigos meus que vivem ali no campus. E é uma boa opção. As habitações são confortáveis, há um espaço de lazer ali na residência, né? No caso, a residência está acima, né? Ela está no topo do monte, praticamente. Acima de onde trabalha a Ana. Eh, sí, Normalmente, as habitações aqui, as habitações aqui são de 2 quartos. Então, um quarto para uma pessoa com banho, com banheiro, e outro quarto para outra pessoa. E tem, sabe se tem bolsa para esse residência universitária, para esse alojamento, para esse tipo de alojamento? Se o pessoal que é estudante já da universidade pode ter uma bolsa para moradia? Não sei, tanto faz, qualquer um dos dois, não sei se a Ana talvez tenha essas informações. não especificamente, porque está muito demandada a residencia, tem muita demanda e não é suficiente para todo o alumnado que recibe. Pero sí que comentaba que está no topo do monte, porque o campus de Vigo está fora da cidade e fica como a uns 10 kilómetros aproximadamente, 10, 11, mas está muito comunicado co centro da cidade e son moitas as persoas que prefiren morar na cidade, ok? E vir só, digamos, as clases cá. Mas há tamén alguma residencia privada, no que é no centro da cidade. É residencia universitaria, digamos, co acordo, co convenio, coa axuda da universidade está aquí no campus, que está alonxado do que do centro. Obrigado, Ana. Francisco, acha que podemos começar com as perguntas? Sim, eu recolhi aqui três que vou fazer uma pergunta para a Ana, porque estão perguntando assim várias. Quando que é o prazo para fazer a inscrição? Para o mestrado, para o doutorado, que também perguntaram, e para a graduação. E alguém perguntou também se na graduação ele tem um jeito de saber se ele tem que fazer, vamos falar assim, o vestibular ou pode fazer o mesmo acesso que o Lucas, é dizer, somente a revalidação. Se vocês têm informações disso, ou têm que entrar em contato, então isso. Quais são os prazos e se pode saber qual é o jeito de estudar em Vigo. Sim, Só um minutinho antes de falar a resposta, Ana. Vamos relembrar o pessoal que esta semana é a semana da Universidade de Vigo, na rodada de universidades, e que a gente disponibilizou um formulário que é de contato direto com a universidade. Vocês podem escrever para eles com a sua consulta e eles vão entrar em contato com vocês para tentar responder e tentar aproximar mais um pouco a informação sobre a universidade. Tem um link aqui no Estudar na Espanha, na bio, e tem um link também no Edu Espanha no Brasil. E a gente está postando todos os dias em todas as publicações esse link para acessar o formulário de solicitação de informação para a universidade. É uma solicitação direta com a universidade. Então não tem intermediário. Ana, desculpa aí, pode falar, por favor. Perfecto, porque funciona muito bem esse formulário, assim que, por suposto. E, pois, os prazos para os graus, importante mês de junho, para os mestrados, julho, e para os doutoramentos, no mês de setembro, seriam as prescrições, assim. Mas está publicado, podem consultar na web uvigo.es.gal. Si Google, si buscan, procuran calendario, aí podem ver especificamente as datas para cada uma das convocatorias.
E no caso do que é o acceso, eu falaba antes, o recomendável sempre é o que é a homologación, mas tamén a través da UNED, porque hai titulações que teñen unha nota de corte, como ben falaba, que é máis elevada. Entón, o recomendável sería, pois eso, a través da UNED, facer esas exames ou esas probas de acceso que contribúen a subir, incrementan esa nota, e son precisamente UNED, UNED, que é posible, e teñen sede en Sao Paulo, mas é posible facer esa consulta online para ver exactamente cando é que son esas probas no Brasil, previamente a que a inscrição aquí cae en Vigo. Okay? Obrigado, Ana. Tem aqui uma pergunta que lançaram por aqui nas stories do Instagram. Fala que o pessoal está falando, sou brasileiro, vivo na Espanha e quero fazer um mestrado, um master. Preciso homologar o diploma de graduação? Claro. Esta é uma pergunta que a gente já respondeu muitas vezes, mas vamos voltar. Sim. Bueno, no caso do mestrado, eu recomendaría sempre primeiro consultar a nosa oferta e aquel que sexa do seu interese poñerse tamén en contacto con esa coordinación académica e sempre van derivar a posteriori o que é a parte administrativa. Porque sí que hai algúns casos no que non é necesario esa homologación, sino que simplemente validan ou revisan esa documentación previa do país de orixe. Pessoal, isso é uma pergunta que a gente já respondeu. Obrigado, Ana, pela resposta, mas eu vou esclarecer mais um pouco, porque é uma pergunta que chega muitas vezes aqui no escritório e a gente sempre responde o mesmo, que é a situação que tem mais normal, né? Você quer fazer um mestrado oficial na Espanha? Normalmente, o princípio é o seguinte: você pode fazer um mestrado na Espanha se você pode fazer um mestrado no Brasil. Então, normalmente, você não precisa revalidar seu diploma de graduação. Vai depender do mestrado. Quais são os mestrados onde você vai precisar de fazer essa revalidação de estudos com a Espanha, que é um trâmite um pouco complicado, que demora um tempinho. São esses mestrados que a gente chama mestrado habilitante. É um mestrado que você precisa para exercer a profissão na Espanha. Se você não quer exercer a profissão, até pode fazer. Normalmente, esse mestrado tem universidades que deixam fazer, mas não vai poder exercer a profissão na Espanha até você não ter revalidado sua graduação, os estudos que você dá um direito para exercer a profissão na Espanha. Mas o resto dos mestrados você faz sem revalidação, tá? São quase todos os mestrados de 60 créditos que normalmente não precisam dessa revalidação. Então, mas é melhor, como falou a Ana, fazer a consulta com a universidade. Tá? Francisco, mais alguma pergunta? E, bom, em linha que você estava falando, eu queria perguntar para a Ana, em relação ao doutorado, se pode falar qual é o valor da matrícula de doutorado, que eu acho que é bem interessante aqui no Brasil também. Precisamente, Tem muitos... Sim, são 200 euros anual, é a matrícula anual. Pode haver algum caso que precise de formación complementaria, que como se chama, que serían uns créditos que, digamos, dependen de cada programa, ok? Ao principio falaba que é preciso, digamos, acreditar 300 créditos, valga a redundancia, do que o grau é máis desas 240 créditos de grau e 60 de mestrado para poder acceder a un programa de doutoramento. Mas é posible que sexa necesario facer unha formación complementaria, que nese caso o prezo por cada crédito desa formación complementaria estaría en 32 euros, máis 200 é a matrícula anual. Para nós é algo que nos acontece moito cando viaxamos a Portugal e falamos coas nosos veciños lá en Portugal e quedan moito sorprendidos en xeral polos prezos dos doutoramentos. Então, isso preço bem interessante. 1.000 e poucos euros para fazer o doutorado não mensal, é no ano todo. Né? E também o que a Ana falou, eu acredito que como o mestrado aqui no Brasil são 2 anos, eu acho que não vai ter muita necessidade de fazer essa revalidação ou essas matérias, essas disciplinas complementares. Mas, claro, depende da universidade. E sempre o pessoal que está interessado
no doutorado sempre é bom, a primeira coisa que tem que fazer é contatar com o professor do departamento correspondente da Universidade do Vigo, que isso é feito mais já diretamente com o professor que vai ser o diretor da tese ou que vai ser o diretor em cotutela com algum professor do Brasil. Mas isso, vocês podem fazer o doutorado bem econômico. Então, e também eu acredito que, se estou falando demais, que o número de vagas em geral é suficiente. Né? Então, no Brasil, às vezes o número de vagas de doutorado fica muito curto, porque tem muitas pessoas interessadas, mas na Espanha acredito que isso não acontece. É assim? Tá? Alguns programas que inclusive têm um prazo de matrícula no mês de fevereiro, um segundo prazo. Então, isso, muita oportunidade para quem queira fazer doutorado. Então, certo. Bom, obrigado, Francisco. Obrigado, Ana. Temos aqui uma pergunta que colocou um dos nossos seguidores aí nas histórias de Instagram. ¿Puedo postularme desde Colombia? ¿Pueden solicitar, desculpa, fui para o espanhol. Podem solicitar aí, aplicar para universidades de Vigo se estão em Colômbia? É claro, né? Por supuesto, totalmente. Sí, sí. Não tem problema não. Mas o processo é similar. O que estamos parecido com o Brasil. Exatamente, sim. É o que estamos a explicar. Sim. Mesmo até pode chegar que seja ainda mais simples, mas a gente não pode falar isso. Então, não falei nada. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu vi antes nos comentários e gostaria de fazer para você, Ana. Sabe quais seriam os cursos que o pessoal pode aplicar aqui só com a revalidação de estudos? Pode dar algum exemplo de... Eu sei que é difícil, porque até mês de julho talvez é difícil falar isso, né? Mas qual seria o prazo para fazer essa solicitação de graduação, de curso de graduação, só com o ensino médio revalidado? Quais seriam os estudos que eles podem estudar normalmente? Quais são os que vão ter dessa oferta só com revalidação do ensino médio? E quando que teriam de fazer a solicitação, aplicar para isso? Sim, eu penso que quizás através do formulário podamos ser mais explícitos, pero em geral penso que sí que podemos decir que son as carreiras, os títulos que están en torno a un 5 na nota de corte que poden ver, digamos, no noso folleto, na nosa información na web. Son as carreiras que teñen menos acceso, están menos demandadas, por tanto, non necesitan unha nota tan elevada. Mas os prazos son xerais, é xuño, no mes de xuño. No mês de junho, né? Sim. Aí no... Tá bom. Então, pessoal, eu vou dar uma dica que a gente sempre dá nesses palestrinhos que vamos dando por aí em universidades, escolas, aqui já fizemos também no Instagram e nas redes sociais. É uma dica super importante. Vocês têm um site, no nosso site, tem o link, mas eu vou falar como que vocês podem acessar. Tem um site que na Espanha falamos QEDU, Ministério da Educação da Espanha. Vocês colocarem isso no Google, não é assim, Paco? Isso, e sai. Então, o QEDU do Ministério da Educação, que na verdade agora mudou para o Ministério das Universidades, mas vai ser o mesmo. O QEDU é um motor de pesquisa que vocês colocam, por exemplo, Universidades de Vigo, nível de estudos, graduação, e aí vai sair todas as graduações que a Universidade de Vigo está oferecendo e quais foram as notas de corte do ano passado. Então, essa nota de corte é a pessoa com a nota mais baixa que conseguiu uma vaga o ano anterior. Aí vocês vão saber, vão ter uma ideia de quais são esses cursos que vocês podem tentar aplicar só com revalidação do ensino médio, sem Enem, sem vestibular, sem nada. Então, façam essa pesquisa aí, QEDU, Ministério da Educação, e aí vocês pesquisam nível de estudos, graduação, Universidades de Vigo, e aí vão ver quais são esses cursos que vão poder aplicar nessa fase. Não sei se na Universidade de Vigo falam fase extraordinária, matrícula direta, não sei como é que falam esses estudos aí. Cada universidade tem um nome diferente, mas essa é a questão, né? As vagas remanescentes de alguns cursos que oferecem sem precisar de vestibular, só com revalidação do ensino médio. Essa é a dica, né? Pesquisem aí no QEDU, Ministério da Educação.
Francisco, mais alguma pergunta? Não, só isso. No quedo isso, na nota 5, você vai ter quase segurança que esse curso vai ser só com revalidação do ensino médio. Eu queria fazer uma podem pergunta. aparecer engenharias, podem aparecer o curso de filologia que está fazendo o Lucas. Sim. Então é legal. Van ver o 5, pois engenharia agrária, van ver engenharia da energia, van ver filologia aplicada, galega, espanhola, bueno, o caso de Lucas. Então, sí, todas estas titulações que teñen que están en torno a un 5. Mas eu recomendaría enviar a través do formulário, consultar, como ben indicas, e enviar a través do formulário a súa consulta para poder dar unha información máis detallada. Aqui temos uma estudante de intercâmbio que está falando nos comentários, Simeone Morim Santos, está falando: olá, sou brasileira e estou em intercâmbio estudantil na Universidade de Vigo, convênio bilateral. Fala aí pelos comentários, Simone, se puder, qual é a sua universidade de origem aqui no Brasil, e esperamos você fazendo mestrado aí com a Universidade de Vigo. Seguro que está curtindo muito da experiência. Francisco. E com o assunto dos intercâmbios, eu queria perguntar para Lucas, como que é o ambiente na sala de aula? Tem muitos alunos estrangeiros, tem muitos brasileiros no campus, tem muito estrangeiro no campus, como que é? Você pode falar a sua experiência em relação ao ambiente de estudos, de origem dos estudantes da Universidade de Vigo? Olha, até agora eu só conheço 2 brasileiros na minha faculdade, porque há outras faculdades no campus, né? Então pode que haja outros brasileiros nas outras faculdades ou em outros campos, mas até agora eu só conheço 2 brasileiros no campus de Vigo. Uma faz pós-doutorado, é uma professora, se chama professora Ivone, Nívia, se chama professora Nívia, e ela faz pós-doutorado na Universidade de Vigo. E existe uma brasileira, mas ela já nasceu aqui. Bom, ela é brasileira, mas veio para Vigo com uns 6 anos de idade. Então ela já se formou aqui, né? E, bem, esses são os únicos brasileiros que eu conheço aqui. Mas existem bastantes estrangeiros que fazem Erasmus na universidade, na minha faculdade, a Faculdade de Filologia e Tradução. Eu vejo muitos, é um ambiente. Eu acho que é o ambiente mais multicultural do campus aqui, porque é onde eu mais vejo estrangeiros, né? Pessoas, enfim, de todas as culturas que você possa pensar. E normalmente eles fazem Erasmus, então eu tenho menos contato com o pessoal de Erasmus que com estudantes de grau, enfim. Eu, por exemplo, conheci uma francesa que faz ciências políticas na França e vai voltar para a França agora, em junho. Então é um ambiente bastante interessante para conhecer pessoas de outros lugares, para praticar idiomas também. Que bom. Sí, na facultade onde Lucas estuda, existe tamén un centro de linguas que apoia ao persoal, a xente, os estudantes que chegan de fora, porque os programas de mobilidade sí que existen. Erasmus para toda a Europa, está con un programa ISEF tamén, con Estados Unidos, e tamén a nivel nacional español con SICUE. Por tanto, sí hai convenios firmados con outras universidades. E por eso é que hai un bon número de estrangeiros que veñen estudar cá conosco. Obrigado, Sim, Ana. também havia uma americana também na minha sala de aula uma vez. E é isso também, o estudante da Universidade de Vigo, que já aconteceu com outros estudantes brasileiros de outras universidades, eles podem também aplicar no programa Erasmus, eles podem passar um semestre noutra universidade, por exemplo, na Europa, e também aplicar no programa SICUE e passar outro semestre na universidade, noutra universidade na Espanha, Madrid, Barcelona, Málaga. Então, isso, você como estudante brasileiro na Universidade de Vigo também pode participar nesse programa de mobilidade. Exato. E sua graduação ou seu mestrado pode ficar em 3 países, ou em 3 países, ou ao menos 2 países e 3 lugares, não? Não, já conhecemos algum cara que aqui, vários caras que estão na associação Erasmus, ASN, Erasmus Student Network, alguma coisa assim. Que eles são brasileiros que acabaram
estou fazendo um ano na sua faculdade de origem, em Granada, em qualquer lugar, e depois saíram para a Alemanha, saíram para a Estônia, tiveram depois em Barcelona fazendo um circuito. No final, acabaram só fazendo um ano em Granada e tudo demais estão fazendo fora, né? Então é muito bacana, né? Porque eles estão aproveitando muito dessas oportunidades, né? Aqui falou a Simone Amorins, muito obrigado, Simone, que você está aqui curtindo com a gente, que está aqui falando com a gente. É uma experiência incrível. Minha instituição é uma estudante de intercâmbio, que falou nos comentários antes que estava fazendo intercâmbio aí com a Universidade de Vigo, e ela está falando que lá é de sua instituição de origem, é a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Obrigado, Simone, e curta muito e muito agradecidos pela sua resposta. Então, pessoal, Francisco, estamos quase fora do tempo, então vamos ter de ir fechando aqui. Vamos fazer essa pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, né? Sim, a pergunta final que sempre fazemos é: qual dica você poderia indicar para aqueles estudantes que estão pensando em estudar o ano que vem, que começa em setembro, na Universidade de Vigo? Então, pode começar a Lucas e depois a Ana pode fechar com essa ideia, essa dica principal, quais são as vantagens, o que você recomendaria. Muito obrigado. Bem, eu como dicas daria apenas que a pessoa se aperfeiçoasse na escuta do idioma espanhol, porque aqui você vai ouvir o espanhol de fato, né? O espanhol de verdade. Então, é um pouco diferente de você ouvir numa escola de idiomas. Mas sim que você vai aprender muito, muito rapidamente, escutar e, quem sabe, até falar também muito rapidamente. Se você ouvir e praticar todos os dias, sabe? Porque estando em contato diário com os espanhóis, você aprende muito mais, às vezes muito mais até que numa sala de aula. Ao menos foi o que eu experimentei. Eu acho que eu aprendi mais com os meus colegas que em classes de gramática. Enfim, são coisas que passam, né? E além disso, que se dedique que procure saber o que mais gosta da sua carreira, né? Porque é isso que nos mantém firmes durante a caminhada, digamos, a trajetória universitária. Muito, muito obrigado. Obrigado, Lucas. E Ana, agora? Agradeço. Sí, bueno, eu destacaría obviamente a calidade da nosa formación, mas os prezos económicamente falando somos moito competitivos e a seguranza do lugar. Somos acolledores, chegan a unha institución pública acolledora, poden morar nun lugar que non vai ser moito o gasto, o menor que en outras grandes cidades, que como pode ser Barcelona ou outros lugares, e van obter a cambio non só unha gran formación académica, sino que van poder experimentar unha vida universitaria propia de campus que ofrecen unhas instalações de moito nivel. Por tanto, é un bo lugar para vir a estudar a España. Certinho. Obrigado, Ana. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai começar as despedidas aqui e agradecimentos. Eu gostaria de agradecer muito a vocês por aceitar o convite, a Universidade de Vigo por estar esta semana com a gente, trabalhando muito com essa semana de divulgação que a gente faz, de rodada de universidades. Então, estão fazendo um trabalho enorme, né? E aí, muito agradecidos por aceitar o convite para estar aqui. Ao Lucas, vamos desejar tudo de bom aí na universidade. Esperamos você fazer um Erasmus muito pronto, muito cedo, né? Sair para outros países, conhecer mais gente, conhecer mais pessoal e acabar seu curso e continuar aí se formando com uma pós-graduação, talvez, quem sabe, um doutorado, tá? Muita sorte para você. Então, fala aí, Lucas. Pode falar meio bonitinho de despedida, temos a fechar. Sim, eu agradeço novamente a oportunidade de poder falar e divulgar, de certa forma, a Universidade de Vigo. Porque eu, ao menos para minha carreira, quanto à minha carreira, estou bastante satisfeito, sabe? A carreira de filologia, eu sinto que na Universidade de Vigo você tem uma grande experiência enfim, no ensino de letras. E há ótimos especialistas aqui na Universidade de Vigo, e é um dos motivos que
me faz estudar todos os dias, sabe? Certo, Esse sim. contato com um excelente ensino. Que bom, Lucas. Obrigado, Lucas. Ana, quer falar alguma coisa assim, para fechar? Bueno, dar, por suposto, as gracias. Moito obrigada pela oportunidade de trasladar ou dar a coñecer a nosa institución, a nosa universidade alén do mar. E, por supostísimo, estamos encantadas de recibir pois, a todo ese alumnado interesado en chegar e estar cá con nós, e estou segura que van poder disfrutar dunha experiencia totalmente diferente, mas van ter a posibilidade de coñecer unha cultura en certo modo, con certas similitudes un pouco próximas, e teñen Portugal tamén ao lado, que é un lugar maravilloso para poder visitar. Van sentir pois como na casa, e penso que eso sempre axuda. Por tanto, nada, dar as grazas e animar a que fagan todos eses trámites e que veñan próximo ano, vémonos cá. Certo. Obrigado, Ana. Francisco. Então, isso, muito obrigado, Ana, Lucas, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. E só falar mais uma vez que aqui em cima tem o link, você pode entrar em contato diretamente com a Universidade de Vigo. Universidade de qualidade, você pode acessar somente com português. Tem muitos grados que você precisa somente a revalidação. Nota 5, uma cidade segura, tranquila, é uma cultura muito boa. Você vai sentir como na sua casa, praticamente. Então, perguntem, não fiquem tímidos. Usem um formulário. Então, entrem em contato com a universidade, que eu acho que vocês têm muito a ganhar. Então, isso. Obrigado a todos e a gente se vê a semana que vem com outra universidade. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Certinho. Você esqueceu uma coisa, Francisco, de Vigo, que tem os melhores frutos do mar aí da Espanha. Então, o pessoal que adora frutos do mar, já sabe, tem aí Vigo para estudar e comer muito, né? Então, pessoal, estava brincando aqui, vamos fechar, vamos agradecer novamente. Vocês podem seguir a gente aqui no Estudar na Espanha, no Espanha no Brasil, e sigam a gente do Universidade de Vigo. E aí tem um formulário, não sabia, podem escrever direto para eles vão responder e tal. Tem tudo, né? Mais nada. Pessoal, muito obrigado aos assistentes. Qualquer dúvida, já sabem. Formulário aqui na bio da Universidade de Vigo. Obrigado, Universidade de Vigo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Francisco. E obrigado aos assistentes. Tchau, tchau e até mais. Consultas vossas, veme também. Espanhóis no Brasil, galegos também. Perguntem aí, que a universidade vai responder tudo. Brasileiros, têm bolsa própria da universidade. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.